Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar a resolver questões para o exame de suficiência? Agora nós vamos resolver a questão de número 28 do exame de suficiência 2016.1 e a questão diz assim: a quantidade de produto no ponto de equilíbrio contábil é aumentada quando? Alternativa A empresa aumenta o custo fixo e o restante permanece constante. Alternativa B, a empresa aumenta o preço de venda unitário do produto e o restante permanece constante. Alternativa C, a empresa diminui o custo fixo e o restante permanece constante. Alternativa D, a empresa diminui o custo variável unitário do produto e o restante permanece constante. Bom, pessoal, só para a gente revisar, né, antes de entrar para a questão, vamos relembrar o conceito de ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil vai me dizer a quantidade de mercadorias que eu preciso vender para pagar os meus custos e despesas fixas e não ter lucro. Eu não vou ter lucro, mas também não vou ter prejuízo. A única vantagem é que eu vou conseguir pagar os meus custos e as minhas despesas fixas. Então ele vai me dizer a quantidade de mercadorias necessárias para atingir esse objetivo de pagar os custos e despesas fixas sem ter lucro, mas também sem ter o prejuízo. Para calcular o ponto de equilíbrio contábil, eu vou precisar do custo e despesa fixa e dividir pela margem de contribuição unitária. E o que é a margem de contribuição unitária? É o meu preço de venda menos os meus custos e despesas variáveis, certo? A questão, ela é teórica, mas às vezes, como não tem um valor para a gente guiar a resolução da nossa questão, nós podemos formular algum valor e ir supondo que cada alternativa diz. Porque ele fala o seguinte, ele quer que nós digamos de que forma a quantidade de mercadorias vai aumentar, que eu vou precisar vender, certo? Eu tenho uma certa quantidade X de mercadorias que eu vou vender, mas que fatores aqui nessa fórmula do meu ponto de equilíbrio contábil iriam trazer um aumento para essa quantidade de mercadorias que eu vou precisar vender para atingir o meu ponto de equilíbrio, certo? Então, vamos supor inicialmente que a empresa que nós estamos analisando tem um custo fixo de 5.000, um preço de venda de 30 e um custo variável de R$10, certo? Então, o ponto de equilíbrio contábil seria 5.000 dividido por 30 menos 10, certo? Porque é a margem de contribuição unitária e a margem de contribuição unitária é o preço de venda menos o custo de despesa variável. E aí, o que é que a gente teria? Nós teríamos 250 unidades que precisaríamos vender. Mas, se houver alguma alteração num desses itens, qual alteração iria trazer um aumento no meu ponto de equilíbrio? Deixar de ser 250 e passar a ser uma quantidade maior de mercadorias. A alternativa A propõe que aumentar o custo fixo e o restante permanecer constante traria um aumento para o meu ponto de equilíbrio contábil. Vamos testar o que a alternativa A diz? Bom, supondo que é 5.000, mas agora o meu custo fixo vai ser de 6.000, um aumento no meu custo fixo. Será que vai trazer um aumento também no meu ponto de equilíbrio contábil? Vamos ver. Vamos supor então que agora o meu custo fixo é de 6.000 e o restante vai permanecer constante. Fazendo aqui, né, essa equaçãozinha, vamos ter 300 unidades. Então, um aumento no meu custo fixo vai, de fato, aumentar também o meu ponto de equilíbrio contábil. Vamos ver as outras alternativas. Nós já sabemos que a alternativa A é a alternativa correta, mas vamos seguindo para verificar qual é o erro, né, das outras alternativas. Na alternativa B, a questão propõe que a empresa, aumentando o preço de venda de um produto e o restante permanecendo constante, iria aumentar o ponto de equilíbrio. Bom, vamos supor que o meu preço de venda passou de R$30 para 35 e o restante é constante. Então, 5.000
mas agora, em vez de 30, 35, e o custo variável permanece constante. Vai dar 200 unidades, ou seja, um aumento no meu preço de venda não vai aumentar a quantidade de unidades que eu vou precisar vender, não vai aumentar o meu ponto de equilíbrio, pelo contrário, vai diminuir. A alternativa C propõe que se eu diminuir o meu custo fixo e o restante permanecer constante, vai aumentar a quantidade de mercadorias que eu vou precisar vender. Vamos testar então. Vamos supor que de 5.000 passou para 4.000. Diminuiu o meu custo fixo e o restante vai permanecer constante. Também não aumentou o meu ponto de equilíbrio contábil, que antes era 250 e com a diminuição do meu custo fixo passou para 200. E a alternativa D propõe que se diminuir o custo variável do produto e o restante permanecer constante, irá trazer um aumento para o ponto de equilíbrio. Vamos ver. Permanecer constante o custo fixo, o preço de venda, mas vamos diminuir o custo variável para R$5. E aí vai dar 200 também. Ou seja, diminuindo o custo variável também não vai aumentar o meu ponto de equilíbrio contábil. Apenas se eu aumentar o meu custo fixo. Aí sim. Por que isso? Porque se eu for diminuir o meu custo variável, o meu custo e o meu preço de venda vai diminuir a quantidade de mercadorias que eu vou precisar vender. Mas se eu aumentar o meu custo fixo, eu vou ter mais despesas fixas. E as despesas fixas são mais representativas na empresa. Então, consequentemente, eu vou precisar vender mais unidades. Esse tipo de questão, ele pode ser resolvido só pela questão teórica. Às vezes você lê num livro, uma tabela e tal, que traz alguma dica. Mas eu achei melhor a gente fazer de forma mais detalhada, para que se você pegar uma questão como essa, que não traz valores, e você precisa verificar se determinada fórmula da contabilidade, né, de custos, enfim, ela tem um aumento ou uma diminuição com a variação de determinados fatores que fazem parte daquela fórmula, é só você supor valores, certo? E aí fazer o teste. Se você não lembrar, né, das dicas da questão teórica, coloque algum valor e teste cada alternativa para que você não venha perder a questão. E aí você iria fazer essa questão e iria responder corretamente se você simplesmente fizesse esse tipo de suposição. Mas a alternativa certa para a questão é a alternativa A. Se eu aumentar o meu custo fixo e todos os outros itens permanecerem constantes, eu aumento também o meu ponto de equilíbrio contábil. Se eu diminuir o meu preço de venda, se eu diminuir o meu custo variável, isso não vai trazer aumento para o meu ponto de equilíbrio. Apenas se eu aumentar o meu custo fixo. Tudo certo então, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.